ele já pode automaticamente, beleza? Galera, quando eu dei essa aulinha, lá pro 3, pro 1B, 1A, né, que é 1B, 1B. Eu contei a aula do meu jeito, sabe, com o meu coração, como eu acho que a gurizada deve aprender essa ideia. E uma aluna muito atenta, comparando com a apostila, ela já me consertou no final da aula. Professor, tu não falou disso, daquilo. É outro nível, né? Aí eu falei, não, calma, eu só te mostrei a ideia de velocidade, eu não falei tecnicamente ainda sobre velocidade. Porque as coisas nasceram aos poucos. Sabe como é que nasceu a ideia de velocidade? Quando o cara fala velocidade, né, 80 km por hora, 50 km por hora, 120 km por hora, é uma coisa tão comum no nosso dia a dia, para quem, né, pega o carro, pega o ônibus, anda de moto e tal, toda hora acompanhando a velocidade, vê as placas, né? Que parece que velocidade sempre existiu. Parece que Deus criou a ideia de velocidade, né? Parece que está na Bíblia a ideia de velocidade, mas não é. Velocidade sempre existiu. Não, velocidade é uma ideia humana, é uma criação humana. Não existia na natureza a ideia de velocidade. Galileu Galilei, o ser humano, criou essa ideia. Olha que legal, é assim como os números não existiam, os homens criaram os números. A matemática é uma ideia humana para tentar entender a realidade. Só que às vezes isso faz tão parte da nossa vida, desde a eternidade, fica à vontade, que acaba a gente acreditando que sempre existiu. Então olha que loucura, eu também fiquei chocado quando me avisaram que um homem criou a ideia de velocidade. Para mim existia, velocidade existe, a natureza está cheia de velocidade, mas não, um homem criou essa ideia. Tu não vai acreditar como. Se eu já falei, vocês me corrijam. Galileu Galilei estava num bosque, falei? Não. As cabritinhas vinham caminhando, cabritinhas caminhando no bosque. Galileu Galilei era um cara bem de vida em 1500 e cacetado. Pessoa bem de vida naquela época não precisava fazer nada, porque ela tinha casa, comida e roupa lavada. Ela tinha tempo para pensar e filosofar. E Galileu via os animais se deslocando, e via as aves, e via as cabritinhas caminhando no mesmo bosque todo dia. Para quem conhece um pouquinho de animal, depois da 10ª vez que o pastor vai buscar as cabritinhas lá no pasto delas e colocar no lugarzinho delas, elas começam a vir sozinhas, no mesmo horário. Elas se organizam e vêm antes do pastor ir buscar elas já vêm calmamente e entram na porteira. O pastor só vai lá, fecha a porteira, conta quantas entraram, né? É muito legal, os animais eles são incríveis, né? A gente não conhece muito sobre os animais. E Galileu Galilei via que as cabritinhas sempre chegavam no mesmo ritmo. No mesmo ritmo. E as árvores daquele bosque específico eram praticamente igualmente espaçadas. Então tinha, sei lá, 3 metros entre cada árvore. Galileu Galilei não tinha o que fazer. Galileu Galilei não tinha o que fazer, ficava sentado no bosque pensando: como é que eu posso compreender o movimento desses bichos todos? E um dia ele percebeu que o coração dele tinha uma batida muito constante. Ele percebeu que se ele ficasse nervoso ou respirasse diferentemente, o coração batia diferente. Mas se ele estivesse sereno e respirando calmamente, o coração dele era um ótimo relógio. Lembrem-se que em 1500 e pouco não tinha relógio. Galileu Galilei percebeu que usando o coração como relógio, ele podia acompanhar o movimento das cabritinhas. E aquela quantidade absurda de cabritinhas atravessava uma árvore a mais ou menos 3 batidas de coração. Então ele fechou os olhos e contou 9 batidas de coração e pensou: elas têm que estar 3 árvores para frente. E ele olhou: sim, eu previ o futuro. Eu previ o futuro antes das cabritinhas chegarem onde elas chegaram, eu já sabia que elas estariam lá. E é exatamente esse o papel da física, prever o que vai acontecer no futuro antes que aconteça. E Galileu Galilei teve uma sacada de mestre para isso acontecer. Tu vê, cara, foi assim, olhando os animais passear na natureza, que um dos grandes gênios da história da humanidade, Galileu Galilei, inventou a ideia de velocidade. Em batidas de... Quantas árvores por batidas de coração as cabritinhas atravessavam? Ele chamava os alunos dele no mesmo bosque, mostrava o fenômeno que ele tinha observado, mandava vendar, me venda. E depois de algum tempo, todo mundo em silêncio, o mestre falava: elas estão na 17ª árvore. E a galera: oh, ele é vidente, ele consegue ver mesmo sem os olhos. Na verdade, Galileu Galilei estava aplicando um golpe, medindo o compasso do coração, medindo o tempo. E como ele sabia a velocidade das cabritas em árvores por batida de coração, ele conseguia saber em que distância as cabritinhas estariam.
Claro que depois, ele não era mágico, ele era um professor, ele ensinava para os alunos esse raciocínio. E desses alunos nasceu, por exemplo, o Torricelli, que revolucionou outras partes da ciência, que ensinou outros gênios, e assim foi gênio ensinando gênio ao longo da história. Para vocês vai ser muito mais fácil, porque o teu dia a dia mostra a ideia de velocidade. Já viram essa placa aí em algum lugar, ó? O que significa essa placa aí? Teve gente na outra turma que me falou 80 quilômetros. Eu pensei assim, tu acha que aquilo ali é a posição de 80 quilômetros, então? Então, pô, impressionante como tem posição de 80 quilômetros pela cidade toda, né? 80 quilômetros. Cuidado, galera, que 80 quilômetros por hora. As placas de distância da BR são verdes e pequenininhas, registradas assim, ó, quilômetro 266. Beleza? Isso aqui é quilômetro por... Quer dizer que essa placa é a ideia de V igual. O que quilômetro mede? Mede uma distância. Parabéns, eu vou chamar de delta D para ficar bonito. E hora? Tempo, vou chamar de delta T, já te explico o porquê. Essa barrinha não é a barrinha de dividir? Cara, então se tu sabe o que é uma placa dessa, tu já tem na tua mente, no teu dia a dia, em qualquer placa idiota, a fórmula de velocidade. Senhor, vou ter que decorar essa fórmula? Não. Eu vou botar ela na primeira prova. Nas próximas provas, futuramente, ela vai ser transformada em outra fórmula, e aí essa eu já não vou mais colocar. Mas para a primeira provinha, para o primeiro trabalhinho, essa fórmula eu vou fornecer para vocês. Observem que para a leitura que vocês fizeram, acreditando, né, pai, que teu filho leu, como eu pedi, eu ainda não falei de detalhes da velocidade, eu só te falei de onde é que surgiu a ideia de velocidade, nada mais. Agora eu vou fazer o exemplo mais bobo que existe sobre velocidade. Eu sempre gosto de imaginar um alienígena caminhando na beira-mar. É muito legal isso. Podia ser uma pessoa, mas não vai ter graça, então alien é mais legal. Outra, se fosse uma pessoa para não falar bobagem, eu teria que pensar na resposta. Eu não quero ter que pensar na resposta, eu quero chutar valores idiotas ali e fazer a conta. Um alienígena me permite fazer isso sem eu ter que me desculpar depois. Afinal, os aliens podem dar na velocidade que eu quiser. E aí o seguinte, está lá um alien muito curioso, caminhando na beira-mar norte, e tu observa ele está na posição de 600 metros. Tu olha para o teu relógio e os segundos marcam 13 segundos. Passa algum tempo, e tu olha para o alien, meu Deus, como anda rápido esse alien, tu pensa. E ele já está na posição de 1.800 metros. Quando tu olha para o relógio, o que é isso? Está em 38 segundos o tempo. E aí a questão pergunta, calcule a velocidade do alien. Legal, ó como é que é, eu vou fazer o comecinho para ajudar vocês, para tu ver como é que o mundo inteiro faz, para tu ter padrão internacional de qualidade. Delta D seria a variação da distância, é a distância final menos a inicial. Se tu não gosta do F e do I, tu pode chamar de D menos D0, ó, também fica bonitinho. Qual é a final? 1.800, posição inicial? 600, quanto é que o alienzinho andou? 1.200 o quê? O senhor tem que circular, é muito bom circular. Faz toda a diferença em cálculos complexos no futuro. Eu, escutando o professor falando isso, eu pensava, babaca. Depois, eu era guri pequeno, né? Aí depois eu amadureci e vi, puta, o cara tava certo, ele tem que baixar a cabeça sempre. Vai! Olha que legal, eu nem falei, cara. Eu nem falei, o ser humano ele vai conectando as coisas. A tempo inicial menos tempo final. É o contrário, né? Final menos inicial. Lembra que uma época a gente discutiu rapidamente sobre como é que se calcula a variação? Mas parabéns, é isso que eu preciso, gente participando. Muito obrigado. Delta T é 38 menos 13. Delta T é igual a 25 segundos. 25 segundos. Agora aplica na fórmula que na verdade é a definição ou a criação da ideia de velocidade vinda de 1500. Isso é muito legal, né, cara? Tu em 2014 usando uma ideia de 1500 e pouco. Loucura? Vai! Isso, eu só vou
vou copiar a fórmula para estimular o aluno, né, a fazer bem completo. Como 25 é o mesmo que 100 quartos, eu vou dividir por 4. 300. Né? Porque assim, ó, 25 é 100 quartos, né? Eu divido por 100 e multiplico por 4. 48, né? Não, é para provocar. É porque eu sempre tento uma alternativa diferente para fazer com que vocês fiquem criativos. E aí cada um dia vai tomar um caminho, porque não existe caminho melhor, entendeu? E assim, é muito comum eu fazer de um jeito, o aluno diz, mas não seria melhor daquele outro jeito? Às vezes até é melhor. E aí eu falo, pô, parabéns, é melhor. Mas tem um motivo de eu tentar o jeito que eu fiz, né? Então tu vê, nós já trabalhamos simplificação hoje, não trabalhamos? Aí eu pensei, se eu continuar simplificando, eu não vou ensinar nada mais. Aí eu quietinho pensei comigo, 25 é a mesma coisa que 100 dividido por 4. Divisão de fração é a primeira vez o inverso, o 4 foi para cima, sacou? Tira o 100, multiplica por 4, 12 vezes 4, 48. Olha que legal, cara, dividir por 25 é muito melhor dividir por 100, que é tirar 2 zeros e multiplicar por 4. É uma maneira muito rápida de dividir, sacou? Mas a tua ia funcionar muito bem também, parabéns. Então ficamos com 48 metros por, o que prova que era um alienígena. Alguém lembra como é que passa de metro por segundo para quilômetro por hora? Divide ou multiplica por 3,6. Isso, vamos aprender hoje então se é divide ou multiplica e por quê. Olha que simples a ideia, galera. 1 quilômetro por 1 hora. Isso não é 1 quilômetro por hora? 1 quilômetro são quantos metros? 1000. 1000 metros. 1 hora tem quantos segundos? Não, segundo. É, né? 60 vezes 60, né? 3.600. Aí pode cortar os zerinhos, fazer cruz credo, né? Vai ficar 36 quilômetros por hora é igual a 10 metros por... E se tu quiser dividir por 10 ambos os lados, 3,6 km por hora é 1 metro por segundo. Observem que eu mostrei de maneira muito simples e trivial da onde nasce essa relação de quilômetro por hora e metro por segundo. E agora que está na tua frente eu te pergunto, multiplica ou divide? Por quê? Multiplica ou divide para passar ou para... Não perdi. É o que você está pedindo? Então presta atenção, vamos ler onde é que nós estamos. Ah tá, para passar para quilômetro, né? Lógico. Para multiplicar? Não é? Multiplicar? Deixa eu ver. O 1 tem que se transformar em 3,6 vezes 3,6. Deixa eu ver se é verdade. 1 vezes 3,6. 3,6 sim! E se eu quiser transformar 3,6 em 1? Divide por 3,6. Ou seja, não faz o menor sentido tu decorar. Tanto que tu viu na hora que tu precisou, tu não sabia se era para multiplicar ou dividir. Não me interessa que tu decore. Me interessa que tu raciocine e consiga depois, sozinho, raciocinando, concluir se é multiplicar ou dividir. Com 100% de certeza. Porque senão é achismo, senão é tiro no escuro. Simples pra caramba, hein? Então é o que mesmo? Multiplica. Multiplica por 3,6. 48 vezes 3,6. 6 é 48, vai 4, 24, 28. 24 vai 2, 12, 13, 14. 8, 12. Foi 1, 7, 1. Uma cada... Meu Deus, é um alienígena! 172,8 quilômetros por hora. Barbaridade. Tá rápido, bicho. Tá rápido, bicho. E aí, galerinha? Essa primeira questão aqui é muito complexa? Se tu treinar, dá ou não dá pra fazer? Tranquilo, cara. Tranquilo, não dá pra errar essa questão na prova. Não dá pra errar. Vai ser assim, pessoal. Vai ser até com alien, cara. Só vai mudar os números. Mas essa é a ideia básica que eu preciso que tu domine. Agora eu faço uma outra pergunta. Olhando para a fórmula de velocidade, além da pergunta óbvia, qual é a velocidade, que outras perguntas seria interessante fazer usando esta formuleta aqui, ó? Ótimo! Cria uma aí, quero ver. Cria uma aí para nós. Pode criar qualquer coisa que vier na mente. Vou ajudar vocês. Uma nave alienígena tem velocidade...
500 km por hora. Tá devagar essa nave, tudo bem. Sabendo que ela percorreu uma distância de 7.000 km. Valeu! Calcule o tempo que a nave gastou. Eu estou te falando isso, cara, porque uma coisa muito bacana em física, quando tu conhece uma fórmula nova, é já te adiantar. O cara pode me perguntar isso, o cara pode me perguntar aquilo. Se tu é criativo, tu até cria o teu problema de física. Aí, quando tu começar a ler a apostila, tu vai ver, putz, exatamente como eu pensei. A questão que eu pensei, tu já está com ela resolvida na mente. Cara, tu agiliza a tua vida assim. Quero ver, adorei, vou botar essa questão na prova. Quero ver como é que soluciona. V igual delta D sobre delta T. Que delícia. 500, 7.000. Uou. Multiplica ambos os lados por delta T, ou está dividindo, passa multiplicando, né? Legal. Delta T igual 500, que dá na matemática profunda 14. 14 o quê? Professor, quanto tempo falta para o meio-dia? Falta 1,5 km por hora. Hora, valeu garota, hora. Teve gente que falou segundo, eu fico menos chateado, mas ó, colou dali, ó, não falava nada em segundo, como é que o hora vai se transformar em segundo, do além? Não pode. 14 horas. Pô, o alienígena veio lá dos confins do universo, a anos-luz de distância, para o quê? Ficar andando a 500 km por hora aqui. Podia falar 5.000 km por hora, mas foi ótimo, adorei a questão. Fala, meu querido. Nas fórmulas tem que botar metros por segundo, né? Não, na verdade é o seguinte, ó. Os cientistas começaram a ter problema ao se comunicar com outros cientistas. E aí, em 1900 e pouco, em Sèvres, na França, eles fizeram uma reunião mundial de cientistas. E desde aquele dia eles falaram, a partir de hoje, no mundo científico, distância é em metros. Tempo é em segundos, e portanto velocidade é em metros por segundo. Mas não quer dizer... Não tem problema, eu peço perdão. É porque eu vejo alguém arredando a unha e eu já penso, tem um celular ali. Arredar a unha também é ruim, mas celular é pior. Hoje perdeu um ponto, uma menina do A, do B, porque estava com o celular na mão. E eu nem tive ataque de nervos, porque geralmente eu fico puto, né? Pô, alguém fica da tua vida, tá rasgando teu pai. Eu simplesmente tirei ponto. Eu bati na câmera. Não tem... Oh, valeu, garoto, é isso aí. E assim, não tem problema nenhum, entendeu? Agradeço, cara, é isso aí. Bateu na câmera, é só avisar. Ô, enquadradinho de novo. Ô, galerinha! Só para a gente não se desviar do assunto, então, em Sèvres, os cientistas decidiram que no mundo científico é em metro por segundo. Mas não quer dizer que na minha prova não possa cair quilômetros por hora. Certo? Inclusive vai cair os dois na prova. Metros por segundo e quilômetros por hora. E agora que eu já falei qual é a relação entre eles, né? Tens obrigação de treinar depois e de fazer. Eu quero só mais uma questão. Fala. Não tem que transformar 14 horas em segundos? Não. 11h40. Não. Se bem que tem uma questão que eu dou uma provocada. Tem uma questão que eu dou uma provocada. Como é que transformaria 14 horas em segundos? Divide por 60, depois divide por 60. Só que vai dar um número menor, não pode? Em segundos tem que ser maior. Vezes 3.600. Vai direto para segundo. Faz vezes 60, passa para minutos, e vezes 60 de novo. Tá beleza? Poderia acontecer assim. A última questão aí, inicial de velocidade. Pode criar que eu ajudo a fazer. Um alienígena, adoro alienígena, está A 666 km por hora. Uou! Está a 666 km por hora. Tá pegando o espírito da coisa. É um alienígena. Pode ser, na beira-mar. Agora 3 horas. Beleza, ela tá ligada. Ela sabe o que eu tô falando. Que na primeira perguntou velocidade, aí deu distância e deu tempo. Essa aqui perguntou tempo, então deu velocidade e distância. Se der velocidade e distância de novo, é a mesma questão anterior, eu me recusaria. Ela deu a dica certa. O alien fica passeando por 3 horas. Pergunta: que distância o maldito alienígena percorreu?
Olha que legal, cara. Em poucos minutos vocês mesmos criaram as duas questões que faltavam que eu posso usar para te perguntar sobre velocidade. Não tem outra pergunta para fazer. Só tem essas três classes de problema. Claro que dentro do problema eu posso fazer pegadinhas, poderia te arrombar, mas não quero. Eu só quero que tu me mostre o beabá da velocidade. Vamos lá. V igual delta D, delta T, 666, delta D eu quero. 3, está dividindo, passa multiplicando. Delta D, 3 vezes 6, 18 vai 1, 19 vai 1. 18 mais 1, 19. O quê? O quê? Não é milhas? Milhas náuticas, é isso? É quilômetro, né, cara? Se era quilômetro, como é que vai brotar metro? Vai brotar alguma coisa do além? Não faz o menor sentido. Uma coisa que eu nunca lembro, quantos quilômetros é uma milha? Também não lembro. Mas 1000, é que depende de qual, né? Tem a milha náutica e a milha terrestre. Uma é 1600 e pouco e a outra é 1800 e pouco. Certo? Mas Deus Google sabe tudo. Vamos ver. Eu adoro essa parte. Milha náutica. Ele escreve sozinho, é muito legal. 1852 metros. Legal, hein? A outra milha terrestre, aqui, milha terrestre. Estava embaixo já, esse Google, ele vê o que a gente vai querer. É incrível como é eficiente. 1690 metros. Tu viu? 1600, 1800 eu lembrava. Aí eu estava no terceiro esses dias, um amigo me pergunta, quanto é que é uma onça, professor? Onça é a unidade de massa, que os ingleses gostam de usar, né? Os países de origem anglo-saxã. E aí eu tentei falar onça que o filho da puta não conseguiu anotar. Deixa eu ver se agora ele está sabendo, peraí. Vamos ver se agora ele sabe. Onça. Moça, tanto escuro.